Para o Seminário de Iniciação Científica 2023, eu, Luísa Lopes Ricardo Janus, trago como tema o papel das microvesículas oriundas de indivíduos com obesidade e monócitos, orientada pela Jaci Gameiro. Bom, sabe-se que a obesidade é uma patologia crônica que ocorre o excesso de tecido adiposo resultante do desequilíbrio entre a ingestão de calorias e a sua metabolização e energia para o organismo, sendo um grande problema para a saúde pública, visto que acaba causando um estado inflamatório crônico, favorecendo o desenvolver de patologias cardiovasculares, como infartos, derrames e pressão alta, também problemas de articulações, e tem sido muito em vista também a questão da diabetes e o desenvolvimento de neoplasias. E aqui à direita a gente trouxe um dado como que a obesidade vem se tornando cada vez mais presente na nossa sociedade, visto que subiu cerca de 90% no Brasil, sendo enfatizado ali o número em 17 anos. Bom, sabendo que em indivíduos com obesidade o tecido adiposo está em constante extensão e hipertrofia, e ele sendo composto por pré-adipócitos, adipócitos, células troncomesenquimais, células endoteliais, fibroblastos, macrófagos e linfócitos, esses adipócitos acabam produzindo adipocinas e citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-6, IL-8 e L1, que acabam atraindo essas células inflamatórias justamente para esse microambiente no tecido adiposo e até mesmo influenciando na resposta de monócitos e macrófagos, tornando esse tecido adiposo com esse filtrado inflamatório devido a essa hipertrofia, e é justamente essa consequência que se tem da obesidade que a gente vai ver justamente nas respostas, tanto nos monócitos e a sua polarização em macrófagos, visto justamente a produção dessas citocinas pró-inflamatórias que acaba sendo produzido por esse tecido adiposo. Bom, sabendo que o monócito ele pode ocorrer a polarização por perfil M1 de macrófago, que vai ser justamente um perfil inflamatório, a gente quer ver justamente no caso quais seriam esses precedentes desse macrófago e como realmente é o comportamento do monócito antes dessa polarização, e conseguir entender quais mecanismos dessa patologia acabam sendo desencadeados por esse tipo de célula e até através de microvesículas. Microvesículas, que são nanovesículas derivadas de endossomos, multivesiculares e secretadas por células, acabam desempenhando papéis de comunicação intercelulares, regulação imunológica, transição intestinal célula a célula, podendo participar efetivamente na resposta imune e desempenhar um papel ativo através da regulação imunológica. É justamente por isso que nós iremos fazer o tratamento dessas células mononucleares, os monócitos, tanto de microvesículas isoladas de plasma ou de tecidos de indivíduos com obesidade, no caso são tecidos de pacientes que passaram por cirurgia de bariátrica, para ver qual a indução e quais seriam as reações desses monócitos perante o tratamento com essas microvesículas, quais seriam os estímulos que elas estariam causando nos monócitos. Optou-se por utilizar microvesículas de plasma e de tecido para se comparar esse efeito sistêmico e local, no caso que seria o de tecido, para justamente ver a diferença de potencial de resposta. A gente aqui realizou o Zeta para ver justamente o tamanho dessas microvesículas, também sendo realizadas também técnicas como o BCA e o Western blot para a comprovação dessas microvesículas. Aqui a gente trouxe o nosso resultado a partir do Zeta da MV de plasma. Bom, para o isolamento dos monócitos seria feita a técnica de PBMC com o uso do Ficol para ter o isolar desses monócitos de pacientes eutróficos, e as microvesículas, tanto de plasma quanto de tecido, passariam por etapas de centrifugação e ultracentrifugação. O nosso N seria justamente o monócito do indivíduo eutrófico e o controle monócito desse indivíduo eutrófico sem ter sofrido um tratamento. Serão feitos 4 tipos de tratamento, que no caso vai ser com MVs de plasma de indivíduos com obesidade e MVs de tecido com indivíduos com obesidade, ambos em pool, e também MVs de plasma e de tecido de pacientes eutróficos. Eu escolhi tanto de eutrófico quanto de obesidade para ver qual seria justamente a influência dessas microvesículas, se haveria uma diferença tanto sendo de eutróficos ou de obesos, e também ver essa diferença tanto quando são microvesículas do plasma e quando são de tecido, e ver qual seria o potencial de diferenciação quanto à resposta dos monócitos. Como técnicas, iremos efetuar a dosagem de citocinas pela ELISA, expressão gênica pelo PCR e citometria para se analisar o fenótipo e a cara dos nossos monócitos após os tratamentos. Como são as nossas referências que utilizamos para desenvolver esse trabalho? Agradecimentos ao FJF, CNPq, PIBIC e ao LIDIP e o LIP, que foram os laboratórios que proporcionaram desenvolver dessa pesquisa.